Então, Gênesis 3, versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado por esse culto tão vivo, alegre, ó Deus, e é assim que o Senhor deseja, que a tua igreja seja uma igreja alegre, Senhor, uma igreja realizadora, e é assim que nós queremos. Então, fala ao nosso coração, diga comigo, igreja: Senhor Jesus, fala ao meu coração agora, através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nesse momento da história, é um momento, esse pequeno versículo, onde Deus está dizendo: onde você está, Adão? Tem todo um contexto disso. Deus, ele cria o homem como aquilo, como ele classifica, de muito bom. Tudo que ele criou do primeiro ao quinto dia era bom, mas ao sexto dia ele cria o homem e a mulher, e ele diz que é muito bom. Amém? Não? Diga para o irmão, olhe para ele e fala assim: você é muito bom, muito boa, sei lá como você pode usar o verbo aí. Eu só sei que Deus te criou, então é bom. Amém? Não? E é muito bom. Inclusive Deus coloca no homem a sua imagem, a sua semelhança. Algo da divindade de Deus foi transferido ao homem. Amém? Não? A sua imagem, a sua, conforme a sua semelhança, diz a palavra. Deus dá ao homem a autoridade sobre toda a criação. O homem passa a governar na terra. Deus planta um jardim com árvores, coloca os animais para que dê sustento ao homem. Deus é um Deus completo, amém? Não? Quando Ele cria alguma coisa, Ele cria todo o necessário para que aquilo possa se desenvolver e ter um futuro maravilhoso. Quando Deus chama uma pessoa, Ele equipa essa pessoa para ela poder desenvolver aquele chamado, amém? Não? Você tem talentos de Deus. Deus colocou em você talento, e esse talento você tem que multiplicar. Cabe a você, cabe a mim, nós temos que multiplicar esses talentos. Há algo precioso de Deus em você, amém? Não? Deus, quando Ele olha para nós, Ele fala: eu criei algo excelente. Não foi como um animal que morreu e acabou. Não, Ele criou algo que quando morre, depois do pecado, ainda continua. Ele criou alguém imortal como Ele, amém? Não? Alguém que pensa como Ele pensa, alguém que sente como Ele sente, alguém que seja a sua imagem, a sua semelhança, alguém que Ele possa se relacionar. Quando Ele cria o homem e a mulher, Ele cria alguém para que ele possa conversar, se relacionar. E nesse momento aqui da história, no versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava, que passeava no jardim pela viração do dia. Agora Deus está no jardim, andando, diz em outra tradução, passeando e conversando, não sei o que, mas falando algumas coisas. Não sei bem o que Deus está falando. Se Deus falava sozinho, ou se Deus está falando com os animais, ou passando perto, sei lá, de um animal, do leão, sei lá, do pato, e falando: olha como que você está bonito, Há quem diga algumas coisas sobre isso, não vou me atrever a falar, Depois sai um monte de comentário se eu falo aqui, se animal falava ou não falava, Vamos deixar isso para lá. O importante é que Deus estava ali conversando na viração do dia, provavelmente naquele momento que Ele tinha agendado com Adão e Eva para ter um papo, para bater uma conversa ali, bater como diz, um lero, É lero que fala hoje, é antigo lero. Acho que não calhou bem o lero. Como que fala hoje aí? Hã? Fala, mãe. Trocando uma ideia. Trocar uma ideia, Isso, mais atual, Mas até para bater um lero, conversar assim. Ah, meu Deus. Eu sou do tempo do Bolorê lá, como que é aquele negócio. Mas estava lá trocando uma ideia, Era a hora de trocar ideia com Adão e Eva. A hora do relacionamento, dizer como é que foi o dia, está tudo certo?
está com algum problema, quer falar alguma coisa, e ali, ele andando, aí Adão, eles ouvem a voz do Senhor andando pelo jardim e se escondem. E aí tiveram medo, primeira vez que eles tiveram medo, nunca tiveram medo de nada. Estavam ali no jardim, tendo tudo, mas agora estão com medo. Logicamente, já tinham pisado na bola com Deus, já tinham desobedecido, e esse veneno da desobediência é o elemento central que nos distancia de Deus e nos priva de tantas coisas maravilhosas de Deus. Eu falei sobre isso na quarta-feira, que é de fé em milagres. Eu estava dizendo, olha, Deus, Ele está desejoso de operar milagres na sua vida, mas há algo que é tremendamente nocivo para o nosso relacionamento com Deus, é a nossa desobediência. Deuteronômio 28 diz: se vocês me obedecerem, tudo vai bem, vocês serão abençoados, tudo que vocês fizerem, tudo vai acontecer na vida de vocês. Mas se vocês me desobedecerem, virão todas essas maldições sobre a vida de vocês. Então, eles ouvem, eles se escondem, e diz aqui no versículo 9 que eu li: e chamou o Senhor Deus ao homem. Eu gosto disso, irmãos. Deus chamando o homem para uma conversa, Deus indo em direção ao homem. Deus, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Se Ele é onisciente, onipresente, onipotente? Mas aí Deus se coloca na mesma dimensão do homem e falou: onde que você está, Adão? Onde vocês estão? Queridos, isso me leva a me aproximar ainda mais de Deus. Deus sempre caminhando em direção ao homem. Nós vemos na história, todas as vezes, Deus sempre dando um passo em direção ao homem. Deus sempre buscando a criatura, aquilo que Ele fez com excelência, para se relacionar com Ele. O maior desejo de Deus é ter relacionamento com você e comigo. Ele te criou, presta atenção nisso, Ele te criou para que Ele pudesse se relacionar com você. Acontece o pecado, mas como Deus nunca perde, Ele providencia meios, e Jesus vem, Ele morre, Ele rasga o véu, e hoje, através do Espírito Santo, do sangue do Cordeiro, nós podemos novamente ter livre acesso ao nosso Deus. Amém? Podemos conversar com Ele numa dimensão de amigo, falar com Ele como nosso amigo, num relacionamento aberto, de frente a frente, como você fala com um amigo, com uma amiga. Quando você abre a sua intimidade com o seu amigo, com a sua amiga, quando você fala daquilo que está te torturando, aquilo que ninguém sabe, você comunica com um amigo, com uma amiga. Não é assim, não. E Deus quer esse relacionamento com você. Deus também, Ele se relaciona como pai, como um pai que ama o seu filho, como você, pai, como você, mãe, que ama o seu filho. Deus está sempre procurando o seu filho. É como que você chega em casa e você sabe que toda vez que você chega em casa, o seu filho está em determinado lugar da casa, ou no quarto, ou na sala. E naquele dia você chega no trabalho, chega o pai e a mãe e olha: cadê a criança? E você fala: fulano, onde é que você está? Não é assim, não? Ah, não, eu estou aqui. Aí alivia, porque ele não está naquele lugar onde costumeiramente estava. Por sinal, quando casa filho e filha, esse é uma grande dificuldade, porque ele não vai estar lá onde ele estava costumeiramente, né? Aí você olha no quarto, já não está mais no quarto. É dureza, hein, Paulinho? Dureza, velho. Interessante, quando o Lucas casou, ele tinha um jeito de dormir, né? Não sei se tem hoje, agora quem sabe é a Rebeca, né? Mas eu olhava no quarto dele assim, ele sempre estava naquela posição dormindo. Depois que ele casou, eu via ele na posição, ele não estava lá mais, né? Era a síndrome do ninho vazio, né? Aí vai a Laís sempre dorme de um jeito, né? Do jeito dela. Daqui a pouco olha na cama, aquela cama vazia. Bom, fecha o parênteses aí. Mas Deus sempre buscando o homem, né? O pai indo atrás do filho, e a figura do pai é a figura do protetor, do sustentador, sim ou não?
Quando a gente está em perigo, né? A gente grita pelo pai e pela mãe, não é assim não? Pai, mãe, né? E eu, como tive uma figura paterna um pouco ausente, né? Meu pai trabalhou demais e um pouco parava dentro de casa, então a minha figura paterna é muito tímida, muito frágil, né? Mas quando eu encontrei com meu Deus, então essa questão de paternidade de Deus é muito forte para mim. Eu me relaciono muito bem com Deus como pai, né? Nas duras que Ele me dá, e nos elogios que Ele me faz, e na segurança que eu tenho de ter um pai que não tira os olhos de mim. Amém? Não? É como você leva o seu filho no parque, né? E você fala, vai brincar, meu filho, mas o olho está correndo. Você perdeu de vista e falou, onde que está? Não é assim não? Assim é Deus. E aí Deus não achou os dois ali. E Ele fala, onde vocês estão? Aí eles falam, eu tive medo, eu me escondi. Mas por quê? Quem disse que vocês estão nus? Aí vem a conversa do pai com o filho. Mas Deus também se revela como Senhor. E Senhor não fala daquele feitor, né? Com chicote na mão. Do Senhor como aquele que Criador, como aquele que zela por você, como aquele que tem o melhor para a sua vida. Amém? Não? Sabe, irmãos, é muito importante que você tenha esse entendimento de Deus como Senhor, porque infelizmente a nossa natureza é muito ruim, a nossa tendência sempre é ao pecado. E se não temos a dimensão do senhorio de Deus em nós, nós vamos fazer as coisas erradas. E Deus não quer que você sofra. Diga para o teu irmão assim, Deus não quer que você sofra. Diga para ele assim, deixe Ele ser Senhor da sua vida. Amém? Pergunte para Ele se Ele está de acordo ou não. Pergunte se Ele quer isso ou não. Se Ele aprova isso ou não. Amém? Não? Você sai da casa, você se casa, sai da casa dos pais, mas tem alguém que está de olho em você. E alguém que você tem que pedir permissão para fazer ou não determinadas coisas, em nome de Jesus. E eu começando a ver esse assunto, eu percebi na Bíblia que há dois textos muito fortes para mim. Pode ter muitos outros, mas como que Deus procura o homem? Lá em Salmos, no capítulo 14, diz assim, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Em primeiro lugar, Deus está do céu olhando para os filhos dos homens e procurando alguém que entenda o que é essa verdade de relacionamento, essa verdade de estar juntos. E Ele fala assim, se há quem busque a Deus. Deus está olhando do céu, procurando você, me procurando, pessoas que entendem essa verdade e pessoas que o busquem. Amém? Por sinal, Ele diz assim, quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão, e eu farei mudar o que? A vossa sorte. Amém? Não? Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a circunstância que você está atravessando, porque você está me buscando de uma forma total, completa, absoluta. Amém? Não? Deus, Ele está procurando pessoas assim. Agora, dois tipos de pessoas que Deus procura. Abra comigo em Ezequiel capítulo 22. Vai lá comigo, aqui no finalzinho do Velho Testamento. Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Depois de Lamentações. Ezequiel capítulo 22. No versículo 30. Quem achou, diga amém? Amém. Busquei. Qual é a primeira palavra que eu li aqui? Deus está o quê? Buscando. Deus está procurando. Entre eles, quantos homens? Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas o que? Ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, consequência da desobediência, diz o Senhor Deus.
Então Deus está dizendo aqui que Ele está procurando na terra, porque aqui Israel, Deus estava para trazer um grande juízo sobre Jerusalém. E se você dá uma olhada nesse capítulo 22, você vai perceber, olha aqui para mim, queridos, por favor, não disperse. Ele está falando sobre os sacerdotes, ele está falando sobre os príncipes, ele está falando sobre os profetas, ele está falando sobre os líderes do povo. E os líderes se corromperam, todos eles, tanto os líderes espirituais como os líderes naturais, os governantes, os príncipes. E ele está dizendo: olha, então essa terra vai ser destruída e eu estou procurando alguém. E ele começa a olhar do céu, procurando alguém que tape o muro, porque o muro estava com brechas. Muro fala de segurança. Muro é aquilo que cercava as cidades, que dava segurança ao povo. Mas o muro estava trincado, estava rachado, estava com brechas. Então os inimigos poderiam entrar naquela cidade e destruir aquela cidade. Então ele está dizendo: olha, os inimigos estão querendo entrar e destruir. Eu estou procurando alguém que se coloque na brecha. Ou seja, eu estou procurando pessoas intercessoras, pessoas que vão se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui, Senhor, guarda essa cidade, Senhor, perdoa esse povo, tem misericórdia de nós, como Neemias fez. Neemias foi lá, confessou o pecado dos seus pais, reedificou os muros, e assim por diante, e a cidade foi novamente habitada. Deus está te procurando e me procurando pessoas que têm um tempo de oração, um tempo de intercessão, pessoas que não pensem em si mesmo, mas pensem no seu vizinho que está indo para o inferno, pense no seu amigo, pense no seu colega de trabalho, pense nos seus familiares, pense nessas pessoas e coloque esses nomes diante dele. Amém? Não? Nós demos para todos vocês, e aqueles que não têm lá atrás têm, o panfleto Uma Vida para Jesus em 2013, e ali tem um campo que diz assim: coloque o nome da pessoa que você quer levar a Cristo. É essa pessoa que eu vou me colocar diante de Deus, entre ela e o Senhor, para levar esse nome ao Senhor, para que ela seja tocada por Deus, para que o mal saia, para que a incredulidade saia, para que a questão do intelectualismo no sentido natural saia, e a pessoa se abra ao Espírito Santo e entenda que há uma vida maravilhosa reservada a ela em Cristo e em Deus. Amém? Não? A questão e a pergunta que eu faço: quanto tempo nós temos dado a Deus? Quantos de nós, se colocarmos no papel a nossa atividade semanal, cedo, à tarde e à noite, pegarmos uma folha de sulfite, colocarmos de segunda a domingo e colocarmos cedo, à tarde e à noite, quanto tempo nós temos estado na presença de Deus, e Deus possa nos encontrar ali de joelhos, intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelos negócios, intercedendo pela cidade, intercedendo pelos líderes, pelos profetas, pelos príncipes do povo. Amém? Não? Para que Deus não venha e destrua. Irmão, nós temos visto a questão do homossexualismo, como é que está? Nesse movimento que se for ver de tamanho, o tamanho não é tanto para tanto barulho, mas eles estão conseguindo. O nosso problema não são eles, mas é a prática disso. Eu estou sendo filmado, irmãos. Mas nós não podemos nos calar e dizer: está tudo certo. Não está certo. A prática é condenada pela palavra. E não é uma questão que eu estou repulsando a pessoa, não. Nós amamos as pessoas, mas nós precisamos orar por isso, em nome de Jesus. A igreja tem que se levantar contra a corrupção, contra tantas coisas erradas que tem na nossa terra. E Deus fala: olha, ore para que a cidade, o país se torne habitável, para que vocês vivam melhor. Amém? Não? Amém. Para que pessoas, como aconteceu essa semana, tantos desastres, e as nações entendam o que está acontecendo. Eu fico pensando, irmãos, quantas coisas acontecendo, e as nações, os dirigentes têm que dobrar o seu joelho e falar: meu Deus, por que está acontecendo? Por que alguém coloca uma bomba numa maratona e mata pessoas, e mutila pessoas? Por que uma fábrica daquele jeito explode daquele jeito e mata tantas pessoas e destrói tantas coisas? Meu Deus, o que está acontecendo? Não é natural, irmãos. Não é natural. E nós temos que parar para ouvir a Deus. E temos que parar.
Quanto tempo temos dado de oração em favor do próximo? Diga para o teu irmão, porque você está salvo. Se você aceitou Jesus, você está salvo. Mas e os outros? E ao nosso redor, como está? Eu quero só dar mais um exemplo. Dá uma olhadinha em Números capítulo 16. Levítico, Números, rapidinho. 16. Diz assim, Números. Se você não achou, eu leio para você. 16, versículo 46. Diz assim: Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão. Alguém mexeu alguma coisa aí? Tomou. Está amarrado. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, eis que a praga já havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Olha só, agora 48. Pôs-se Arão em pé entre os mortos e o quê? E os vivos, e cessou a praga. Como é que essa praga cessou? No momento em que Deus se indignou, não vou falar as circunstâncias, mas a questão é, havia uma praga, o povo estava morrendo, morrem 14 mil pessoas aqui. Como é que a praga cessou? Porque Moisés falou para Arão: corre, depressa, coloca incenso no incensário, coloca fogo e sai no meio do povo, né? Significa orações, irmãos, não é o físico. Não adianta você colocar fumacinha dentro de casa, comprar aqueles palitinhos e colocar dentro de casa. Não, agora todo o fluido vai embora. Não, está entrando, viu? Te informo isso. Aquilo está atraindo porcaria para dentro da sua casa. Porque se fumaça, um cheiro, mandasse demônio embora, estava fácil, né? Se crucifixo fizesse assim, um diabo corresse, estava fácil. Era só andar com um no pescoço e ninguém te atingia, né? Se colocar sal grosso nos cantos da casa resolvesse o problema, meu pai, que facilidade seria, né? Se de uma irmã falou assim: ó, eu coloco sal grosso em casa, na porta da minha casa, assim, eu falei, está amarrado. Eu falei, não, pastor, é que as pererecas que entraram na minha casa, é hora que ela vê o sal, aquele queima a perereca, ela vai embora. Tá bom, tá certo. Mas se eu entrasse, eu já ia entrar amarrando. Se está amarrado, sai daqui, sal grosso. Eu aprendi mais uma nessa vida estranha, gente. Que sal grosso na porta de casa, a perereca, ela, lógico, queima mesmo. O bicho transpira pela pele, aquele negócio tudo, né? E ela vai embora. Mas Deus está procurando homens corajosos como esse. Presta atenção aqui, irmãos. O povo estava morrendo. Ele entra para interceder pelo povo entre mortos e vivos. Eu fico imaginando se fosse um de nós. Estava morrendo, tchau mesmo, ó, né? Saia correndo, que eu ficar aqui, vai que sobra para mim, né? Mas ele não, se colocou ali na brecha e falou: Deus, para com isso, Deus, tem misericórdia desse povo. E a praga o que? Cessou. Quero dizer algo para você. Quando você levanta a sua intercessão, sua oração diante de Deus, a praga cessa. Porque, diga para o teu irmão assim, porque você tem autoridade, você é filho de Deus. Amém? Agora, nunca faça sozinho. A Bíblia diz que tudo que dois ou concordarem na terra é feito aonde? Aí vai o irmão lá e fala assim: não, comigo ninguém pode, vai lá sozinho, vai, né? Para você ver o que vai acontecer. Porque Deus, Jesus nunca mandou sozinho, para nós dependermos uns dos outros. Aí a lambada dói, né? Então reúna com a sua esposa, com seus filhos, com seu colega, o seu irmão em Cristo, e vai na intercessão em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que Deus procura, vai lá em João capítulo 4, por favor. João capítulo 4. Evangelho de João, versículo 23. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou. A hora já o quê? Chegou. Em que os verdadeiros o quê? Adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque estes são estes que o Pai o quê? Procura
para os seus adoradores. Deus é Espírito, Deus é, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A segunda coisa que Deus procura são adoradores. Amém? Não? Deus procura homens. Deus não procura a adoração em si. Ele procura homens que Ele criou, semelhantes a Ele, a sua imagem, que o adorem de que forma? Em espírito. Você é o que? Espírito, alma e o que? Ele não está falando de alma e nem de corpo. Ele está falando de uma adoração de espírito para espírito. Animal não tem espírito. Animal morreu, acabou. Mas você e eu temos espírito. E o nosso espírito adora a Deus. Ele está buscando homens e mulheres que em espírito adorem, porque Ele é o que? Espírito. O meu espírito diz aquilo que Deus é. É aquilo que nós fizemos agora há pouco. No último cântico que nós cantamos aí, se você der uma olhadinha, procura para mim aí o último cântico. O início dele vocês vão ler alguma coisa aqui, mas não precisa tocar não, é só a letra que eu quero. Maria, por favor. Deus está dizendo que Ele está olhando para a terra. Ele está o quê? Olhando para a terra e procurando pessoas. Procurando o quê? Adoradores. Amém? Não? E Ele está dizendo assim: quem quer me adorar? Quem quer me adorar? Louvor é uma coisa, irmãos. Quem veio no curso aqui do pastor Eugênio sabe muito bem o que eu estou falando. Olha, Deus, eu ouço a tua voz. É Deus o quê? Convidando. Para quê? Chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome. Eu creio que essa noite é uma noite onde Deus quer produzir sede e fome dele em você. Aí, irmãos, quando você fizer o seu cronograma num papel sulfite, colocar cedo, à tarde, à noite, segunda a domingo, você vai dizer: eu tenho separado um tempo para o meu Deus, para orar e para adorar. A segunda parte é o que eu mais quero ter. A tua presença é o meu maior o quê? Prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Pronto, Maria, só isso daí. Amém, irmãos? Ele está dizendo que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fala de autenticidade. É você ser autêntico, ser íntegro com Deus. É uma adoração na palavra. É dizer o que a palavra diz a respeito do próprio Deus. Amém? Não? Que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é perdoador, que Deus é curador, que Deus é tantas e tantas e tantas coisas. Onde meu espírito vai dizer isso 100%, na sua totalidade. Onde eu posso ser verdadeiro para com Ele. Irmãos, o que resolveu o problema da minha vida, eu digo isso para você, não que eu não erre, mas eu ser extremamente verdadeiro com Deus. Eu não maquiar a minha atitude com Ele. E nem quando eu vou conversar sobre relacionamentos, eu assumo exatamente aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou. Não adianta. E só pode entrar na presença de Deus nessa verdade, porque Jesus é o caminho e a verdade. O Espírito Santo é a verdade, e Ele nos leva a ter uma adoração verdadeira diante do Senhor. Uma adoração em espírito e em verdade, em nome de Jesus. É o que Ele está procurando. Sinceridade, autenticidade, corações abertos, reconhecimento de que Ele é Pai, de que Ele é o meu amigo, de que Ele é o meu Senhor. Eu quero encerrar com esse exemplo. Abra lá em 2 Crônicas. Se você não quiser abrir, eu abro aqui, eu vou ler para você. 2 Crônicas, capítulo 5, diz assim. 2 Crônicas. Rapidinho aqui. Que diz assim. 5:12. Presta atenção aí. Olha bem a sua Bíblia. Não se disperse nesse finalzinho, por favor. Diz assim. E quando todos os levitas, que era a tribo separada por Deus para cuidar do tabernáculo, todos os levitas que eram o quê? Cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos
com alaúdes, com instrumentos e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. O que está acontecendo aqui é que Davi havia morrido, Salomão assumiu o trono do pai, e agora ele construiu uma casa que Davi havia preparado todo o material, e agora estão trazendo a arca para ser colocada no santíssimo lugar dentro do templo. Amém? E enquanto essa arca caminha para chegar onde ela deveria chegar, os cantores estavam ali, os instrumentos estavam ali, e quando em uníssono, versículo 13, a um tempo tocavam as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e renderem graças, e quando levantava ele a voz com trombetas, com símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Diga assim: eu sou a casa de Deus. Quantos querem que a sua casa se enche de fumaça da presença dele, em nome de Jesus? Amém? Infelizmente tem muita gente enchendo de outros tipos de fumaça, né? Mas Deus quer te encher da sua presença. Você é a casa dele. A adoração, louvores, quando chega até o santo, a santa morada de Deus, Deus vem, e aquele se manifesta com uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não conseguiam caminhar, não tinha visão de tanta presença de Deus. Eu já estive em ambientes, irmãos, que parecia que você podia pegar em Deus, de tanta presença de Deus. Deus quer que você desfrute e usufrua dessa presença nessa noite, em nome de Jesus. Deus procura homens que se importem com os outros, que orem pelos outros, que intercedam. E Deus procura homens e mulheres adoradores, que o adorador Deus está procurando, buscando na terra gente que dê tempo a Ele, que pare um pouco de fazer as coisas, pare um pouco de correr. Amém? Eu escrevi aqui: mãos ocupadas, porém corações vazios. Não pode isso. É muita ocupação e pouco coração. Deus quer mais coração, que é o nosso coração, porque Ele te criou e me criou. Estou lá na origem, irmãos, lá na formação, para que eu e você tenhamos relacionamento. Não troque isso por nada. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. O pastor falou, então eu vou pedir demissão, ficar em casa agora, adorando, intercedendo. Eu morrer de fome lá em casa, né? Agora eu pedi cesta básica na igreja, né? Não estou falando isso. É para você se organizar e ter o seu tempo com Deus. Quem sabe tirar um pouco da televisão, parar um pouquinho com o Facebook. Amém? Não? Cortar pela metade as coisas. Eu digo o seguinte: quem tem tempo para Facebook não pode reclamar de falta de tempo. Não pode, irmãos. Tem tempo sim. Antigamente não tem tempo para nada, mas tem tempo para... Aí apareceu o Facebook, tem tempo para Facebook? Então tinha tempo. Então estou dizendo com muito amor. Nós temos tempo, é só a organização da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quantos querem ser encontrados por Deus nessa noite? Amém? Não? Como intercessor, como alguém que ora e como um adorador a Deus, em nome de Jesus. Tem um salmo aqui que foi lido no Projeto Mãos agora no sábado, e ele diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém? Nas suas mãos, nas mãos de Deus, estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Diga assim comigo: as profundezas da terra e as alturas dos montes pertencem a Deus. E Ele faz um convite: vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quero te dar essa oportunidade. Ele está fazendo um convite para você e para mim nessa noite. Vinde, prostremos e ajoelhemos. Se você pudesse se ajoelhar onde você está, eu queria te convidar a nós respondermos esse convite do Senhor. Vinde, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Em adoração ao Senhor, nós nos ajoelhamos diante de Ti.
pessoa diante de Deus agora. Aquela pessoa que você tem orado para que ela encontre com Cristo esse ano. E que você participe desse encontro, do preparo dela para a vida cristã. Fale com Deus sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Oh Deus, ouça esses nomes que estão subindo até a tua presença. O João Batista, Senhor, ó Deus, encontre com ele, salva a vida desse homem. Tantos outros nomes, nomes de filhos e filhas, parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão desviadas, que um dia estiveram aqui e não estão mais. Encontre com elas. Mas o Senhor está te abraçando agora e te envolvendo. E que eu sinto que Deus está curando pessoas. Quando adoramos, Ele nos enche da sua glória. A glória de Deus está sobre ti, está dentro de você. A fumaça da glória do Pai, ela remove tudo aquilo que não é dele. Completamente. Diga a Ele: Senhor, que a tua presença ocupe todas as áreas da minha vida. Não falte uma área, todas as áreas. Vai enchendo, Senhor, teu povo. Vai enchendo, Senhor, da tua glória. Te adoramos. Maravilhoso Deus.
estenda a tua mão sobre todo o teu povo, toda a tua igreja nessa noite. Eu quero declarar uma igreja que o Senhor está achando aqui, homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, que se dispõem a colocar-se na brecha, a tapar o muro e te adorar em espírito e em verdade. Só dizer a Ele: Jesus, eis-me aqui, eu estou à tua disposição, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Amém? Quantos vão se dispor a estar orando e adorando o Senhor constantemente, em nome de Jesus? Eu queria chamar aqui o pessoal do projeto Vinde a Mim, amém? Maria, Cláudia, quem são as pessoas? O Léo, o Almir, toda a equipe de base, você sabe, o Léo, isso, vem aqui, o Flávio, queria que o Flávio viesse aqui também. Nós fizemos essa apresentação hoje pela manhã e durante a apresentação eu senti falta de algo importante. Por que elas vão falar? Elas vão falar do projeto Vinde a Mim. Mas onde que esse projeto tem funcionado? Lá na Vila Olímpia, né? Onde as crianças são tiradas de lá por um dia e colocadas lá no nosso chácara, no CCF, e eles ficam lá o dia todo. Mas antes desse projeto Vinde a Mim nascer, a igreja já tinha iniciado lá na Vila Olímpia. E eu achei muito importante o Flávio falar um pouquinho de como começou esse trabalho, porque o trabalho do Vinde a Mim começou em 2009, foi o primeiro, né? Mas o trabalho já estava lá desde 2004, se não me engano. Queria que o Flávio viesse aqui e ele desse assim uma panorâmica para vocês entenderem um pouquinho da história, e aí vocês vão ver hoje alguns testemunhos maravilhosos, como vimos hoje pela manhã. Amém? Amém. A paz, irmãos. Amém. A Vila Olímpia, ela nasceu quando a prefeitura desocupou ali, você continuando a Lagoa do Taquaral, ali da Altos da Paz, aquele bairro que até então tinha o nome de Inferninho. A prefeitura fez o bairro porque o pessoal ali estava numa área de alagamento, uma área de risco, tirou as famílias de lá e levou para a Vila Olímpia. Eu cheguei lá quando o pessoal estava mudando, a prefeitura pegou, como era só barraca, a prefeitura levou a mudança do pessoal em caminhão. Então a gente chegou como igreja nessa hora. Tem o Antônio, que era um amigo meu, da Jogum, e quando estava indo os caminhões para lá, ele veio para mim e falou, naquele sotaque dele, ele é nordestino, ele falou: Flavão, o que a gente vai fazer para essa turma? Aí a gente foi lá para o bairro, para a Vila Olímpia. A Vila Olímpia era um lugar bem distante, não sei quantos irmãos já teve lá. É um lugar longe, e nós chegamos lá, além de ser longe, ônibus, era tudo difícil lá para a turma. Eles não têm muito recurso, acostumados a viver naquele lugar. E nós começamos, pastor, eu não sei se você lembra, a gente derramou muito óleo ali nas ruas ali. Nós como igreja fomos lá várias vezes à noite, teve vezes a gente sair depois do culto, derramar óleo ali. Hoje pela manhã, quando o pastor contou a história, o Lé contou, como que é gostoso a gente ver que nada no Senhor é em vão. Nada. A convicção que a gente tem em Deus é aquilo assim, deixa acontecer que se for de Deus, se tiver um projeto de Deus, vai dar frutos, vai prosperar. E quanta coisa aconteceu ali, amados. Aconteceu muita coisa. Nós fizemos café da manhã, bazar, não era o Vinde a Mim, mas teve a tarde legal com as crianças. Vários irmãos aqui na reunião, quando começou, tiveram a oportunidade de estar indo lá.
Quanta terra eu tirei para construir o barracão que a gente construiu, pessoas se convertendo, e o mais interessante, pastor, é que as pessoas que se converteram, a hora que Deus estava trabalhando a terra para lançar a semente, é pessoas que não conheciam nada de Deus. É difícil você achar em Campinas, uma cidade grande, achar que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e existe. A ponto de uma das reuniões, eu lembro quando eu saí, eu até liguei para o pastor, a pessoa me deu as imagens dela e falou: Flávio, dá um fim para isso daí, porque eu quero esse Deus. E hoje a gente vê a estrutura que a nossa igreja tem lá, a estrutura como, não só física, mas espiritual também, é a prova, irmãos, que aquilo é um projeto de Deus. Deu uma abalada, mas quando está em Deus, o negócio acontece. Eu lembro das vezes que teve o bazar, a Lucimara com aquela pochetezinha, ela que era o caixa, correndo atrás da Lucimara. E o mais interessante é que nos bazares a igreja sempre participou em peso, a ponto assim, de a gente não ter nada. Aqui na igreja de roupa a gente fazia os apelos e o bazar acontecia. E mais do que isso, independente do bazar, do café da manhã, foi a semente. A semente ter sido lançada com oração, com óleo. Às vezes a gente levar a cesta básica de ônibus, amados. Porque a pessoa está com fome é hoje, não é amanhã. Ela precisa da comida hoje, amanhã não vai adiantar. E o legal é os frutos. Eu vejo o Lé lá, o Wagner, essa turma toda, pastor, é a prova mais concreta, a prova mais real, que é um projeto que está no coração de Deus mesmo. A gente vai ver os frutos. A gente está colhendo os frutos, não só vendo, mas como estamos colhendo. E é muito legal ver isso. É uma prova que é um projeto de Deus mesmo. Deixa eu só falar algo. Então está aqui quem plantou. Aí chegou um momento em que a igreja basicamente terminou ali, mas aí nós falamos assim: se tiver uma pessoa aqui, nós vamos continuar o trabalho na Vila Olímpia. E apareceram duas. Não, vai em casa. Aí o Lé começou nessa casa, né, Lé? Aí entrou o Lé. Então ele plantou, agora o Lé começou a regar tudo isso. E Deus foi dando um crescimento nesse tempo. Então o trabalho não é do homem, o trabalho é do Senhor, né? E hoje, agora a Maria vai pegar e vai falar do que tem acontecido desse tempo menor para cá. Então, igreja, e no início de 2009, um empresário aqui da igreja, conversando comigo, expôs a vontade dele de dividir um pouquinho do muito que Deus estava fazendo na vida dele. E o desejo dele de promover para as crianças, especialmente para os adolescentes, um dia assim, diferente. Um dia que eles não estavam habituados e nem acostumados. Então, conversando, colocamos no papel, conversamos com o pastor Kelson, e daí nasceu o projeto Vinde a Mim. O Vinde a Mim, ele é um projeto hoje da igreja, eu acho que o projeto que consegue atingir no único dia, um dos maiores projetos na área social da igreja e evangelístico. Por quê? Porque no único dia ele consegue atingir um número muito grande de pessoas. Nós atendemos no projeto Vinde a Mim, no dia 12 de outubro, que é o dia que se realiza o projeto em si, mas o trabalho, só para os irmãos saberem, é o ano todo, né? Porque é um projeto que ele precisa de um recurso financeiro extremamente alto, e nós trabalhamos o ano todo para isso. E esse projeto ele alcança nesse dia por volta de 150 crianças e adolescentes. Nós chegamos a trabalhar com as famílias também no início. Hoje nós fazemos um trabalho só com as crianças, só com os adolescentes. Então é um trabalho assim que tem desenvolvido e nos dado a oportunidade de exercer a nossa cidadania. Porque o projeto social é isso, né? A oportunidade que temos de exercer a nossa cidadania, de fazer alguma coisa em prol do outro, e esse projeto promove isso para toda essa equipe aqui. Essa equipe ela está conosco desde o primeiro Vinde a Mim, desde o 2009, e tem os agregados, né? Que todo ano a gente precisa em torno de mais ou menos 50 pessoas para estarem nos ajudando. Então o projeto ele acontece da seguinte maneira:
No dia 12 de outubro, nós fazemos o acolhimento dessas crianças que vão da Vila Olímpia, que vão aqui da nossa igreja, e com o café da manhã, bem farto. Não existe nesse dia, queridos, pobreza. É tudo muito bem feito, muito organizado para que eles recebam o melhor nesse dia. Então nós fazemos acolhimento com o café da manhã. A manhã toda eles recebem palestras educativas, ensinamento bíblico. Nós temos uma parceria com a Polícia Militar, que todo ano, através do PROERD, que é um programa de prevenção a drogas, eles estão lá conosco, eles fazem palestras para as diferentes faixas etárias. Então, é um projeto que tem tido assim, muito prazer, tem dado muito prazer em nós em fazê-lo, né? A equipe é a mesma, ninguém desistiu, significa que todo mundo gosta de fazer, e nós louvamos a Deus por isso, e tem dado muito efeito. E depois das palestras, nós temos um almoço, que nós fazemos um churrasco para eles, nós fazemos um almoço bem gostoso, temos lanche da tarde. No período da tarde eles podem desfrutar de alguns brinquedos, que vocês vão ver algumas fotos aqui, para ter uma ideia melhor. E no final da tarde nós fazemos o encerramento com presentes. E não é lembrancinha, queridos, são presentes mesmo. Para vocês terem uma ideia, o ano passado nós conseguimos dar para essas crianças, para os pré-adolescentes, cerca de 70 skates de boa qualidade. Então, e fora bonecas e outras coisas que assim, Deus tem nos dado a oportunidade. Conseguimos uma parceria o ano passado com uma distribuidora de brinquedos de São Paulo, que doou muitos brinquedos para a gente. Então o pessoal tem acreditado nesse projeto, tem investido nesse projeto. E por que não a igreja também abraçar esse projeto, assim, colaborando de diversas formas? A mais importante é a intercessão de vocês. É oração, porque é um projeto de muita responsabilidade. Vários ônibus saem da Vila Olímpia, saem ônibus daqui. Ficamos lá o dia todo, desde as 7 da manhã até as 7 da noite. Nenhum desses anos aconteceu nenhum tipo de acidente, qualquer que seja, de imprevisto. Deus tem nos abençoado assim todos os anos. Então, como projeto social, é um projeto assim que tem abençoado a igreja e tem aberto assim oportunidades para muitas famílias lá, que vocês vão estar ouvindo aqui alguns testemunhos. Boa noite. Além dessa parte de presentes, uma comida muito boa, realmente, que a gente prepara especialmente para eles, porque eles não têm, né? São coisas que eles veem ou ouvem falar. Então são coisas assim, especial para cada um deles ali. Só que a gente se preocupa muito com a parte espiritual. Então tem palavras específicas para a faixa etária, tem testemunhos, tem teatros evangelísticos. Então assim, a nossa preocupação não é só o presente, não é só a alimentação, que é muito importante para eles, mas é a parte espiritual. Levar uma criança a ouvir a palavra de Deus, a ouvir os testemunhos, mudança de vida que eles percebem ali, né? Então assim, e nós que trabalhamos, para nós cada ano é gratificante, é uma experiência nova a cada ano, nos fortalece a cada ano. E o Lé vai falar um pouco melhor disso, vai falar de testemunhos, mas antes disso a Maria vai passar um vídeo para vocês verem um pouco do que acontece lá a cada ano. Ela vai passar do primeiro de 2009 e depois o último do ano passado. Esse foi o primeiro, a gente fazia lá na casa da Cláudia. Levava todos os brinquedos no carro para o CCR.
as fotos. Esse já é de 2012, que foi do ano passado. É a chegada. Eles sempre são recepcionados por uma equipe de monitores. Olha a diferença do primeiro, né? Agora nós já temos o galpão lá embaixo, organizando as equipes. Aí nós dividimos, né, por faixa etária para ouvir a palavra. Momento de oração. A equipe de evangelismo atua de uma forma bem bacana. Nós preenchemos as fichas de cadastro das pessoas que aceitaram Jesus. Depois é feita visita para essas pessoas. Teatro. No momento que eles adoram, né? Que é o período da tarde, onde eles podem brincar. Já enfrentamos chuva, sol, e sempre acontece. Jacaré já voou. Nossa. A gente se cansa um pouquinho. A Mara comendo uma doce. Esses são os brinquedos. Vou passar a palavra para o Bé agora. Paz do Senhor, bem. Gostaria de ler 2 versículos, porque esse versículo ele marca o meu chamado ali na Vila Olímpia. E Atos 16:9 diz: Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Amém? Esse é o chamado que Deus colocou no meu coração, de passar para a Vila Olímpia, porque quando eu cheguei a essa igreja eu não estava entendendo, mas depois eu pude entender, porque a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E por isso eu e minha esposa fomos para lá, e eu quero dizer que o projeto Vindo a Mim é um projeto que nasceu no coração de Deus, pode ter certeza disso. E eu quero só falar sobre 2 frutos desse projeto, que foi no primeiro, em 2009, quando uma menina de 9 anos, que passando uma situação difícil, fui até a casa dela com a minha esposa, oramos, ela foi curada. Com isso a mãe veio para a casa do Senhor e se entregou a sua vida a Jesus e foi transformado. E a partir daquele, foi uma semana antes, e com isso ela convidou uma amiga para estar junto nesse projeto. E eu falei: pode levar, porque é para as crianças. E essa mãe falou assim, essa amiga falou: ora pela menina, porque ela precisa. Eu falei: amém, glória a Deus, vamos levar. E lá ela teve um dia muito gostoso, ouviu a palavra, e eu fiz o convite para que ela estivesse no culto, pois ela foi no culto. E com isso, em 1 semana, 2 semanas, já estava o irmão ali. E 1 mês depois, no Natal, fomos até aquela casa entregar presentes que sobraram. E ali nós pudemos orar no quintal. Interessante que o pai estava em casa, mas ele não nos recebeu, estava ali, deitado no sofá, mas amém. Mas nós oramos e profetizamos que aquela casa seria do Senhor Jesus, estava entrando ali, e
quando foi no ano seguinte, toda essa casa foi para a casa do Senhor, o pai se converteu, está aqui, faz parte desse grupo aqui, então Deus transformou. E eu quero até dizer, eu peço até que a Vila Olímpia fique em pé, porque hoje eles estão aqui. Esses são os frutos do Senhor também, uma parte deles. Isso aí é uma parte, né, do povo ali da Vila Olímpia. Então eu quero agradecer mesmo a Deus por esse projeto. E também agradecer, como eu agradeci de manhã, a Cláudia, a Maria, o pastor Kelso, porque eles tinham assim, falado sobre a idade de 6 a 16 anos. Tudo bem, mas depois eu fiquei preocupado com os jovens de 17 a 20 anos, que eu tenho um trabalho lá de sábado à tarde no futebol, e eu falei, meu Deus, esses homens, jovens, né, 20 anos, eu não quero eles lá. Aí conversei com elas, entrando numa guerra aqui, mas eu venci, em nome de Jesus. Eles foram, olha, foi uma bênção, e por isso o Valmir vai falar um pouco. E aqui está o Valmir, isso aqui é o fruto do primeiro Vinde a Mim. Eu quero dizer que nesse último Vinde a Mim, ele foi o preleitor. Amém? Ó, Deus é bom, glória a Deus. A paz, irmãos. Irmãos, como eu disse de manhã, quando elas começaram a comentar que é um trabalho sério, e de fato é mesmo, é um trabalho tão sério que no decorrer do ano tem várias reuniões para que esse projeto aconteça. E em um deles, eu lembro que um se levantou e falou, e o Vinde a Mim tem dado frutos? E naquele momento eu pensei comigo, mas Senhor, eu sou um desses frutos. Por quê? Porque quando ela mostrou aqui do primeiro Vinde a Mim que pôde ir a família, eu estava lá. E sabe como que eu cheguei lá, irmãos? Bêbado e drogado. Cheguei tão bêbado e drogado que eu queria que uma das menininhas de bebedouro pintasse a minha cara de zorro. Você acredita nisso? Eu pintava como zorro. Dá para ter uma ideia de como eu cheguei lá? Em um determinado momento desse projeto, eu encostei num cantinho da parede, e comecei a observar o carinho desse povo com aquelas crianças, com a gente ali, que praticamente excluído da sociedade. E falei para o Senhor, falei, Pai, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero estar no lugar que esse povo está ali, cuidando dessas pessoas. Isso eu falei no dia de 2009. Em março de 2010, eu me batizei. No próximo Vinde a Mim eu estava com um monitor. Aí passaram 2 anos, como ele disse, eu estava pregando a palavra para eles, fazendo, sabe o quê? O que Deus fez comigo? Tirou um ex-drogado, um ex-viciado, colocou no lugar dos policiais que não puderam ir, eu estava lá. É isso que Deus faz com a gente, amém? Fez isso na minha vida. Aí eu te perguntei, aí, esse é o fruto? E os frutos do fruto? Meu irmão, hoje, na Vila Olímpia eu posso dizer, não vou agradecer o meu nome não, para exaltar o nome de Deus. Eu já dei o curso do batismo para 22 pessoas, dessas 22, 20 caíram as águas do batismo. Já dei o curso de Fundamentos da Vida Cristã, mais de 30 pessoas. E tem 10 sendo preparadas para ir no mini retiro agora, em julho. Mas irmãos, e muito mais que Deus tem feito através da nossa vida, através desse projeto. Então é sério mesmo, irmãos. E muitos outros, que se for falar, vai até altas horas aqui, amém? E não foi fácil, porque quando eu tomei a decisão de cair as águas do batismo, 1 mês antes ele anunciou. Satanás quis tirar minha vida durante esses 30 dias. Eu achava que era uma despedida de drogado, já ouviram isso? Falava, hoje eu vou cheirar e beber mais do que ontem, porque só falta 10 dias para mim se batizar. Eu só fui entender isso quando faltava 2 dias para cair as águas do batismo. Eu bebi tanta pinga e cheirei tanta cocaína que o céu da minha boca ficou na carne viva. Mas não, eu fui. Com a graça de Deus. Hoje, faz 2 anos, 10 meses, 21 dias e 9 horas que Jesus me restaurou. Quero concluir que no meio desse povo aqui, nós temos já pessoas participando do louvor, nós temos pessoas participando de ensinos,
pessoas participando com as crianças, é Deus levantando e dando talento, amém? E nós vamos fazer umas visitas com os jovens que Ele deixou aberto para que nós entrássemos nas casas se eles quisessem, e eles foram até os pais e os pais permitiram e entramos lá. Em certa casa chegamos lá, tivemos umas visitas lá, quis sair, falei, não, fica aí, meu irmão, fica aí que você vai ser abençoado. E foi abençoado, hoje faz parte da nossa igreja, está na intercessão. Deus foi lá. Deus é bom demais, amém? Irmãos, de manhã, algumas pessoas me procuraram que se apaixonaram pelo projeto e queriam ajudar a contribuir. Eu disse para ela o que eu vou dizer para vocês. Se for uma contribuição financeira, vocês podem procurar no Simara. Tá? Que o Vindiamin, ele tem um caixa onde nós levantamos recursos por todo o ano, né, para fazer o projeto. E se for assim com alguns itens de alimentação, vocês podem falar comigo, com a Cláudia. A gente tem a lista do que a gente usa, do que a gente precisa. E nós podemos estar passando isso para vocês. Deus abençoe. Amém. Esse projeto também é feito lá na Bahia, todos os anos, né? E na Guatemala, né? Nós temos uma ONG lá chamada Mi Pequeno Coração. Coração é isso que fala? Oh. Quer que eu fale inglês também? Menos. Mas, irmãos, eu quero orar por vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês e por todos aqueles que não estão aqui à frente, mas você tem estado aí. E a boa notícia é que todos os anos, nesses anos todos, quem nos ajuda lá na Vila Olímpia é o pessoal do Centro de Missões lá de Bebedouro, durante todos esses anos. Mas esse ano aqui, são os jovens dessa igreja que vão nos ajudar lá. Então, se você estiver do lado de um jovem, assim, você está convocado para ir lá, não tem jeito de você escapar, né? Então nós vamos começar na sexta-feira a trabalhar lá, vamos trabalhar na sexta-feira à noite, trabalhar o sábado inteiro, domingo à noite você vem na igreja e vai trabalhar no dia de manhã ainda, feliz da vida, né? Bem quebrado e tal, mas feliz da vida, né? Então os jovens, preparem-se, adolescentes, né? Você viu lá o Gabriel carregando caixa de alface, essas coisas. Então, adolescentes e jovens estão convocados. E se você quiser participar, né, nós precisamos da sua ajuda. Então, foi iniciativa, como foi dito, de um casal de empresários, né? Ele, não adianta esconder o nome, é o Luiz Aval, todo mundo sabe, mas você pode ser usado por Deus para fazer outras coisas, amém? Não? Então, eu creio que o talento que Deus te deu pode ser muito multiplicado. Nós temos aqui alguns períodos de oração na igreja, são 5 semanais. Segunda-feira às 20 horas, terça às 7h30 da manhã, quinta-feira às 7h30 da manhã, que é os jovens, e ao meio-dia, né? Não é só os jovens, quer vir aqui orar na quinta, às 7h30 da manhã também, e temos sexta-feira à noite a partir das 22 horas. Então, você pode vir em qualquer um desses períodos, está aberto para você vir orar em um desses 5 períodos de oração na semana. Vamos ficar em pé, estenda as suas mãos, vamos orar pela vida desses irmãos, em nome de Jesus. Queria que o Flávio viesse aqui, Flávio, queria orar por você também, agradecendo a Deus por essa semente aqui. Senhor, nós te louvamos pelo início, lá em 2004, estamos em 2013, tantas coisas aconteceram e muitas coisas irão acontecer. Senhor, queremos abençoar a vida do Léo e da Marisa, que estão à frente ali, todo o pessoal que está junto com eles, e ó Deus, e todos os frutos dados. Quero te louvar por cada membro da igreja, cada filho e filha do Senhor que estão aqui, lá da Vila Olímpia, que pertence a essa igreja. Somos um só povo, não é a distância, Senhor, mas o que nos une é o teu sangue. Então, Senhor, nós declaramos esse ano, lá em outubro, uma bênção, Pai, muito maior. Muitas pessoas se convertendo, muitas crianças se convertendo, ó Deus, muito fruto dando através desse trabalho, no nome de Jesus. Que a graça, o amor e a presença do Espírito esteja sobre as suas vidas, suas famílias, e que a graça
do Senhor seja sobre toda a igreja, que o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida nessa semana, e que Deus te ache mesmo em oração, que Deus te ache mesmo em adoração a Ele, a cada dia dessa semana, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um adorador.